O conceito de desenvolvimento centro-periferia da CEPAL destaca a desigualdade entre economias avançadas, o centro, e menos desenvolvidas, a periferia do capitalismo, com foco no bem-estar, renda, produtividade e industrialização. A pesquisa explora como as políticas econômicas da CEPAL, como substituição de importações, moldaram as posições atuais das nações periféricas. O Mercosul é investigado como um exemplo de integração regional. Além disso, a pesquisa compara as relações centro-periferia do início do século XX com as da modernidade, examinando o impacto dessas abordagens na China e criticando o acordo Mercosul-União Europeia. Em síntese, a pesquisa analisa a desigualdade econômica, histórica e contemporânea, explorando políticas passadas e atuais para compreender o desenvolvimento na periferia do capitalismo. Esta apresentação tem como objetivo explorar o desenvolvimento desigual entre países do centro e da periferia do capitalismo, em consonância com a teoria cepalina, comparando a experiência da América Latina com a da União Europeia e da China, tudo isso em perspectiva histórica. O método de estudo de caso será usado, coletando dados quantitativos de várias fontes bibliográficas. As sessões dessa apresentação incluem a introdução, esta descrição, uma análise sobre a industrialização por substituição de importações e o cepaulismo de forma geral, uma avaliação do Mercosul como cooperação regional, uma análise crítica das relações do Mercosul com a União Europeia em acordos modernos e a conclusão. Cada membro do grupo contribuirá para sessões específicas, garantindo uma abordagem abrangente e a conclusão sintetizará essas descobertas. A pesquisa busca entender até que ponto essas ideias cepalinas podem se aplicar nas atuais relações globais de poder e produção e se elas se mantêm ainda tão relevantes quando elas foram no início do século XX. Na primeira metade do século XX. A teoria de Prebisch sobre o desenvolvimento econômico periférico enfatiza que os países periféricos são dependentes do setor externo, confiando nas exportações, importações e investimentos estrangeiros para impulsionar o crescimento econômico. Essas nações muitas vezes exportam matérias-primas e produtos primários, enfrentando dificuldades para competir com os países centrais do mercado global. A teoria propõe a industrialização como uma maneira de superar essa dependência e alcançar um desenvolvimento autônomo. No contexto brasileiro, a análise das relações centro-periferia é crucial para entender seu papel no comércio internacional. Enquanto alguns setores defendem a abertura total para países central, a teoria cepalina enfatiza a importância de entender e romper as relações de dependência. Na teoria de Davi Ricardo, é sugerido uma vantagem comparativa para a produção de matérias-primas em países periféricos. No entanto, aqui é destacado uma necessidade de investir na industrialização para alcançar a independência econômica e evitar a deterioração dos termos de troca, como aconteceu já historicamente com Getúlio Vargas e na industrialização primária do Brasil, e que agora há um retrocesso em que a China assume essa posição de centro do mercado global. O boom das commodities do século XXI atingiu a América Latina, impulsionado principalmente pela demanda chinesa. Gerou um crescimento, mas a região continuou dependente da exportação de matérias-primas. A China processa essas matérias-primas e gera valor internamente, enquanto os países periféricos permanecem presos em um ciclo de especialização regressiva. A CEPAL oferece a industrialização como solução para essa situação, buscando autonomia econômica. No caso do Brasil, que volta a ser um grande produtor de matérias-primas aqui na década de 20, a teoria cepalina permanece relevante para impulsionar a mudança e evitar a perpetuação dessa dependência. Bom, eu sou Cristiano Malheiro e vou falar sobre o Mercosul e a cooperação regional. Bom, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, ele foi criado como um bloco econômico em meio ao denominado regionalismo aberto, cujo intuito principal era de promover o livre comércio e inserção de seus membros na economia mundial.
de maneira que pudessem competir e se alinhar aos demais países no ambiente de abertura de mercados pelo Consenso de Washington com enfoque estratégico. Bom, segundo Feijó Corrêa 2019, o Mercosul ele é considerado como um modelo de integração híbrido, caracterizado por três diferentes regionalismos: o estratégico, delineado desde o Tratado de Assunção, e regionalismo social e produtivo, né, mais notórios aí no período do regionalismo pós-hegemônico. Bom, questões atinentes à democracia, aos planos cultural e social também se fizeram presentes nos estudos do regionalismo do continente, e o Mercosul ele vai nascer como uma simples organização intergovernamental sem instituições supranacionais. Da assinatura do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento pela Argentina e pelo Brasil, lá em 88, ratificado em 89, 12 protocolos iniciais foram assinados e outros 24 que abrangem diferentes temas, tais como bens de capital, trigo, produtos alimentícios industrializados, indústria automotriz, cooperação nuclear, transporte marítimo e transporte terrestre. A gente tem que o desenvolvimento do Mercosul, a gente consegue identificar 4 etapas específicas com enfoques e perfis distintos. De 91 a 94, a gente tem iniciativas de desenvolvimento e transição com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, no final do período. De 95 a 98, o reforço e continuidade das metas estabelecidas no primeiro período. De 99 a 2003, um período de crise do Mercosul, marcado por alternâncias políticas e oscilações econômicas. A partir de 2003, o novo Mercosul. Bom, é importante a gente falar que em 1990 a gente tinha mais um regionalismo aberto, mas depois veio o estratégico, que vai se opunhar a esse regionalismo aberto, a substituir políticas protecionistas pela abertura comercial. Outra característica do estratégico é a existência de um país líder que encabeça grande parte de negociações regionais. Por exemplo, no caso latino-americano, a gente tem no Brasil como principais atores aí, políticos e econômicos sul-americanos lideraram a integração regional, tendo o Brasil maior aí destaque com o passar dos anos. Continuando aqui, a gente pode falar que a nova expressão aí do Mercosul, ela vai estar pautada em 3 regionalismos diferentes: estratégico, explanado aí anteriormente, né, que vai constar nos objetivos de criação do bloco em 90, os regionalismos social e produtivo em biões já existentes da década anterior, mas que agora farão parte constante dos discursos dos novos líderes dos países que compõem o bloco. Em 2002, a cooperação regional se fez de suma relevância para o desenvolvimento unilateral, em especial para a melhoria dos países que compõem o Mercosul. No novo momento aí do regionalismo, retorno do Estado, eleição de representantes políticos eleitos democraticamente em sua maioria de cunho esquerdista, conformam a chamada Agenda de Desenvolvimento, né, a qual implica uma maior abertura à participação social. Como reforço a essas mudanças, em 2000 a gente tem um programa de relançamento do bloco regional anunciado durante a 17ª cúpula do Mercosul. Nesse contexto, a gente consolida a dimensão social do bloco por meio do novo discurso integracionalista que busca igualar ou até mesmo superar a dimensão comercial. Nessa nova fase do regionalismo do continente, foco social e desenvolvimento igualitário, promulgado por tais representantes políticos, bem como por ter mais grupos de pressão, estiveram mais presentes nos discursos do que em resultados práticos. Para finalizar essa parte, a gente pode falar que, olhando aí, né, pesando os discursos na prática, as ações não apresentaram resultados significativos. A inclusão de objetivos sociais e produtivos implicou a reforma do modelo de regionalismo estratégico nos anos 90, contudo sem excluir do bloco. De qualquer maneira, questões sociais e produtivas moldaram o novo regionalismo latino-americano e estiveram, sim, presentes no âmbito do Mercosul, por meio de suas representações políticas e projetos instaurados, promovendo ao novo Mercosul uma caracterização híbrida, né? Por fim, a gente vê no slide aí a função do Mercosul permanece sendo a mesma, mutável, apenas conforme os interesses dos países mais relevantes econômica e comercialmente do bloco, sofrendo um forte retrocesso comercial. Problemas no que tange a emprego, as assimetrias entre setores produtivos de diferentes países e a formação de cadeias produtivas são apontados como algozes do projeto regional, tá? Então, a gente viu aí essa parte introdutória do Mercosul, agora eu vou passar aí para falarem sobre Mercosul e União Europeia. Obrigado por enquanto pela atenção. Mercosul e União Europeia, o centro e periferia aplicado ao século XXI. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. O Mercosul, por sua vez, é o oitavo maior parceiro comercial extra-regional da União. Essa associação estratégica implica a integração de um mercado de 800 milhões de habitantes, quase uma quarta parte do PIB global, e com mais de 100 bilhões de comércio bilateral de bens e serviços. A maior parte dos produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia é de origem agrícola, como soja, azeite e café. Por sua vez, a maior parte dos produtos exportados pela União ao Mercosul é da indústria petroquímica e medicamentos.
No passado, a CEPAL advogava por políticas de industrialização e substituição de importações para a periferia, visando reduzir a dependência do centro. Hoje o debate persiste, e o tratado ilustra essa dinâmica. Embora a abertura ao comércio internacional possa trazer benefícios, a crítica pós-moderna destacaria a necessidade de analisar profundamente as implicações. Uma das principais críticas ao tratado diz respeito aos possíveis impactos sociais negativos. A liberalização comercial pode resultar em desequilíbrios na distribuição de renda no mercado de trabalho. Setores vulneráveis da sociedade, como agricultores familiares e trabalhadores informais, podem enfrentar uma concorrência desleal de produtos estrangeiros, levando ao aumento do desemprego. Outra preocupação significativa está relacionada aos impactos ambientais do acordo. A expansão da agricultura e da pecuária em países do Mercosul muitas vezes ocorre às custas do desmatamento e da degradação ambiental. A busca por maior produtividade pode estimular práticas insustentáveis, ameaçando a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Isso entra em conflito com os objetivos da sustentabilidade da União e com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Outro aspecto crítico é a discrepância nos padrões de produção e saúde entre os dois blocos. A União Europeia mantém normas rigorosas em relação à segurança alimentar, bem-estar animal e uso de produtos químicos. A implantação do acordo poderia resultar na entrada de produtos com padrões mais baixos no mercado, levantando preocupações sobre a qualidade dos alimentos consumidos e a proteção dos consumidores. Alguns críticos argumentam que o Tratado de Livre Comércio poderia aumentar a dependência econômica dos países do Mercosul em relação à União Europeia. A abertura do mercado para produtos europeus poderia prejudicar setores industriais locais, dificultando a construção de uma base econômica sólida e diversificada. Isso poderia colocar em risco a soberania econômica e a capacidade de tomar decisões autônomas. Hoje em dia, o debate em torno do modelo centro-periferia e da economia política da CEPAL continua relevante, como podemos observar. Muitos países em desenvolvimento ainda lutam contra desigualdades econômicas e dependência de exportações de baixo valor agregado. Além de que questões relacionadas ao comércio internacional, tecnologia e desenvolvimento sustentável continuam a moldar as dinâmicas entre centros e periferias. O efeito China. A ascensão econômica da China introduziu um elemento novo na equação das relações econômicas entre periferia. A demanda chinesa por commodities naturais proporcionou oportunidades de exportação para países periféricos, ajudando a impulsionar suas economias. No entanto, essa dinâmica também pode criar uma nova forma de dependência, em que países periféricos ficam vulneráveis às flutuações na demanda chinesa e os preços das commodities. Uma das críticas à tese do centro-periferia é que ela subestima o potencial de industrialização das nações periféricas. A China, por exemplo, conseguiu transformar em um importante centro de produção industrial, desafiando a tradicional dicotomia. No entanto, não podemos deixar de considerar que a industrialização chinesa frequentemente ocorre em setores de baixo valor agregado, mantendo as assimetrias na cadeia global de valor. A ascensão econômica da China introduziu um elemento novo na equação das relações econômicas. Sob a ótica pós-moderna, a dinâmica entre centro e periferia ganha nuances adicionais, considerando não apenas aspectos econômicos, mas também culturais, sociais e políticos. Isso nos ajuda a compreender melhor como o modelo centro-periferia se manifesta de maneira complexa e interconectada no mundo contemporâneo. Desse modo, a pesquisa nos permitiu compreender as bases conceituais da teoria cepalina, que estabelece a relação centro-periferia. Tendo esse ponto de partida para a análise, retomamos o processo histórico da política econômica de substituição de importações, como ela foi praticada, mas também atentando às suas consequências, como a deterioração dos termos de troca. Em seguida, retomamos o histórico do Mercosul, discutindo o impacto do bloco na integração regional e a relação dos países membros para com o restante da economia mundial. Essa contextualização serviu como base para o debate principal, as relações comerciais contemporâneas, com os exemplos do comércio Brasil e China e o caso do acordo do Mercosul com a União Europeia, para que possamos entender as relações centro-periféricas nos dias atuais. Nesse sentido, buscamos entender a influência da abordagem econômica elaborada pela CEPAL para que os países da América Latina pudessem superar a condição de subdesenvolvimento, praticada ainda na política econômica atual. No período recente, houve uma priorização da exportação de commodities, que na década seguinte foi premiada com um notável crescimento econômico, capaz de fomentar o desenvolvimento no país, após uma parceria com a China. Contudo, como vimos, o crescimento não foi duradouro. A política de exportação de bens primários ajudou no crescimento de um determinado período,
mas não se mostrou capaz de perdurar e fazer o Brasil um país desenvolvido, uma vez que a China importou soja para fazer beneficiada internamente. O resultado foi um produto com valor agregado superior ao que o Brasil exporta, mesmo sendo o principal exportador dessa commodity no mundo. É nesse momento que ocorre a deterioração dos termos de troca. Isso nos mostra que a teoria das vantagens comparativas não é capaz de fazer um país superar o subdesenvolvimento. Na experiência com o Mercosul, observa-se um movimento que começa com o protecionismo e que traça um gradual caminho de abertura e liberalização, mas que em um certo período também tem um caráter desenvolvimentista.